Olá, caro aluno. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Excel aqui no Aprenda Virtual. Muito obrigado por você ter matriculado no nosso curso e espero que o curso seja bastante proveitoso para você. Me chamo Grimaldo Oliveira e vou ser o seu instrutor aqui no curso de Excel. Hoje a gente vai ver basicamente como é que vai funcionar o curso nessa primeira aula e já vamos começar alguma coisa. Vamos apresentar alguma coisa da estrutura do Excel para você. Vamos falar um pouquinho de mim. Eu sou mestre em tecnologias aplicadas à educação, ou seja, fiz um mestrado na área de educação à distância, só para trabalhar com cursos EAD. Então eu me especializei, eu me preocupei em trabalhar com isso, para que eu pudesse produzir melhor as minhas aulas. Então eu acabei fazendo um mestrado nessa parte de tecnologias aplicadas à educação. Eu sou especialista também em análise de sistemas, ou seja, eu trabalho com computação, já tem muitos anos. E isso foi uma especialização que eu fiz na parte de banco de dados. E aí vem a parte de estatística, ou seja, o meu conhecimento de Excel, muita coisa, vem também por utilizar essa parte de estatística. Ou seja, eu sou estatístico pela Universidade Federal da Bahia e conheço Excel há muitos anos. Então já venho trabalhando tanto na parte estatística, como na parte de informática, como nas minhas aulas no meu dia a dia. Qualquer coisa, qualquer dúvida, aqui está o meu e-mail. Você pode passar um e-mail para mim. Com certeza ele responderá em 24 horas no máximo. Bem, como é que vai ser o nosso curso? O nosso curso, basicamente, é você trabalhar de forma prática em sua casa, no seu trabalho. Ou seja, eu vou passar a você, no seu dia a dia, os principais comandos do Excel. A gente vai ver isso de forma prática. A gente vai acompanhando e você vai poder replicar aí. Então o objetivo é que você aprenda de forma simples e prática. Para o material do curso, a gente tem um slide exclusivo do curso, são os slides nossos do Aprenda Virtual. Nós temos uma apostila específica para você. Essa apostila você não compra em lugar nenhum, é a apostila do Aprenda Virtual. Foi feita sob medida para que você pudesse trabalhar e acompanhar as videoaulas. Para eu saber se você está aprendendo ou não, depois dos exercícios resolvidos, ou seja, eu vou fazendo os exercícios com você aqui, você replica isso em casa no seu trabalho, e depois você vai ter exercícios de desafios. Esses exercícios de desafios são interessantes, são muitos exercícios, eu fiz bastantes exercícios, para que eu possa ver se você está aprendendo de verdade. Então eu tenho níveis de conhecimento do aluno, ou seja, eu criei níveis para esses exercícios, para saber se o aluno está aprendendo ou não está, se ele está com dúvida. Então, são esses exercícios desafios que vai fazer com que você tenha direito ao certificado de participação. Eu vou colocar alguns sites específicos dos assuntos que a gente está dando. É importante que você leia isso. Vá lá no nosso site, no nosso Aprenda Virtual, agora mesmo, dê uma olhada nos sites que eu já coloquei. Porque é importante que você leia elementos variados, vá aprendendo, crie uma atmosfera sobre o nosso curso EAD para que fique fácil o seu entendimento. Então, essa vai ser a base do nosso curso. Bem, os tópicos que a gente vai aprender no Excel, aqui de forma bem resumida, para que você entenda, eu vou apresentar de forma bem sucinta, rápida, mas de forma bem aprofundada nos conceitos, quais são, o que está na entrada do Excel, ou seja, na apresentação do programa, o que é que tem lá do layout do Excel, os menus que compreendem o Excel. Isso é importante que você conheça, porque a gente tem muito menu no Excel. Então é importante que você compreenda os menus. A gente vai trabalhar basicamente com fórmulas e com funções do Excel. Que você sabe, a gente vai explicar, vai detalhar mais, mas o Excel é uma planilha eletrônica. Ou seja, você pode digitar qualquer coisa, qualquer informação, que ele vai estar lá específico para que você estruture a melhor saída, o melhor gráfico, o melhor texto, o melhor formulário. Então isso é uma facilidade do produto. Então a gente vai aprender essas funções, essas fórmulas. A gente vai aprender coisas específicas. Aqui, gente, você vai aprender, cara aluno, coisa que você não vai encontrar em poucos cursos. Como trabalhar com formulários no Excel. São raríssimos os cursos que dão isso. Tabelas e gráficos dinâmicos. É uma facilidade incrível você gerar relatórios. Macros é uma programação dentro do Excel. Pouca gente trabalha e demonstra isso. Isso é tão importante. Você no seu dia a dia usa tanto isso. E obviamente as coisas mais comuns, como os gráficos, a gente vai trabalhar, impressão de planilhas, tudo isso de forma facilitada. Tem uma coisa interessante que a gente vai trabalhar também. Existe uma aplicação dentro do Excel que chama Subtotal, para a gente fazer totais e subtotais de forma rápida, simples. E muitas outras coisas. Bem,
Começando a falar um pouquinho do Excel. O Excel ele foi produzido por uma empresa, a chamada Microsoft. O Excel não veio sozinho, ele é produzido dentro do que a gente chama pacote Office. Lá tem o que a gente chama de Word, de Access, de PowerPoint. São ferramentas que vêm no que a gente chama de pacote Office. O pacote Office, ele é pago, ele não é gratuito. Existe alguma coisa no mercado semelhante ao Excel. OpenOffice mesmo tem uma estrutura chamada Calc, tem uma ferramenta que é semelhante, não é o Excel, é semelhante ao Excel. E o próprio Google já tem uma estrutura de planilhas embutidas neles para que você possa trabalhar. Mas você aprendendo Excel, obviamente você aprende os outros programas de forma bem rápida. O Excel é o mais usado no mundo, é o que mais se utiliza. Bem, para que você possa trabalhar, você vai precisar partir da versão 2007. Então, eu preciso que você tenha no seu computador, instale no seu computador. Bem, para instalar, a gente tem que ter uma versão paga. A gente não pode ter uma versão pirata. Então, solicito que você adquira o Excel. É importante que você tenha versões pagas, porque você tem uma estrutura, né, condizente para que você possa utilizar em sua empresa de forma segura, sem problema nenhum. Então você tem que ter o Excel instalado no seu computador. Obviamente o curso não vai fornecer, porque a ferramenta é paga, ok? Bem, a primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje é sobre estrutura do Excel. Eu vou detalhar isso. A gente tem uma apostila, importante que você conheça a apostila. Eu vou dar uma pausa para que a gente possa falar um pouco da apostila. A apostila, ela foi feita à sua medida, a gente vai seguir ela passo a passo. Então eu tenho aqui na minha parte principal inicial informações de como foi produzida a apostila, as revisões que nós já tivemos, qual foi a última modificação, um pouco do meu histórico, do meu dia a dia. Aqui tem muita informação sobre mim, ó. Tem um blog que eu trabalho diariamente, que é o BI com Vatapá, tem um site nosso, o Aprenda Virtual, tem um grupo no Facebook que eu converso com os alunos e tem o meu perfil para que você possa saber o que foi que eu fiz na minha vida acadêmica. Isso é importante que você saiba. Né? Aqui eu fiz um sumário bem detalhado daquilo que a gente vai trabalhar, né? Tem os nossos primeiros passos, tem as informações de tudo que a gente vai falar, os layouts, sobre o que é a planilha, criando uma planilha pela primeira vez, ou seja, informações para que você fique seguro, tranquilo do que você vai trabalhar aqui no nosso curso. Se você notar aqui, ó, são o quê? São 57 páginas. Não é uma apostila pequena, ou seja, está bem detalhada. Você vai ver que ela está bem colorida. Né? Eu falo um pouco da apresentação de como é que foi construída a apostila, o que é necessário para que você trabalhe, sobre tudo como foi feito. E aqui, ó, eu vou dar um salto para o final para que você veja. Anote a apostila. A apostila é toda passo a passo. Você vai ver que é bem simples de você praticar e aprender. Ó. Eu criei uma estrutura onde você, deixa eu passar aqui rapidinho para que você entenda aqui, ó. Você pratique o comando e automaticamente veja o resultado. Então vai ser fácil de você aprender. Bem simples. No final, aqueles exercícios para que você possa trabalhar e ter direito ao certificado, eu chamei de bateria de exercícios. Vou dar um salto até o final aqui. Aqui, já chegamos aqui. As baterias de exercícios. O que é que acontece? Quando você estiver firme, com certeza você vai aprender de forma tranquila. Você vem para essa bateria. Cada planilhazinha dessa é um exercício. Então você vai praticar bastante. Nossa, nós temos 5 baterias de exercício. Então você vai ter muita prática. É bastante prática para o nosso curso. Então você tem bateria 1, bateria 2, bateria 3, tudo com nível de dificuldade que vai crescendo aos poucos que você vai aprendendo. Certo? Bateria 5, ou seja, você tem que fazer todas as baterias de exercício e eu vou ver se você está aprendendo ou não. Qualquer probleminha, não se preocupe, a gente volta lá, você treina, eu converso com você no e-mail, é tudo tranquilo, mas eu quero que você aprenda. A ideia do curso é essa, você está fazendo nosso curso para aprender de forma definitiva a trabalhar com Excel. Então, é uma apostila passo a passo, é uma apostila fácil de você trabalhar, para que você possa desempenhar o Excel na sua empresa, na sua casa, de forma tranquila. Vou voltar lá para o slide. Bem, como eu estava falando, o Excel, quando você abre o Excel, ou seja, você executa o Excel no seu computador, ele apresenta algumas informações na tela. A gente vai ver isso de forma detalhada. Tem alguns menus, você vai ver que isso é importante, um dos mais importantes que a gente chama de botão do Office.
Aqui tem opções de salvar, opções de imprimir, opção de você proteger a planilha, opção de mandar por e-mail. Ou seja, todo o pacote Office, ele criou esse botão chamado botão do Office, onde no Word, no PowerPoint, ou seja, em outras ferramentas do Office, você vai ter os mesmos comandos. Então no Excel não é diferente. Você tem uma barra onde você pode retornar informações que você havia digitado anteriormente, apagou por acidente, ou porque quis apagar, mas desistiu. Então você tem uma opção, essas barras aqui, você tem onde salvar também, pesquisar informações, palavras. O Excel apresenta os menus logo em cima, de forma fácil, sucinta. Você tem aqui uma das coisas mais principais do Excel, qual é a informação que você está trabalhando, que a gente chama de célula, e a barra de fórmulas, é aqui que você digita as fórmulas. Então esse FX de fórmula, é aqui que você digita. Você tem aqui, todo o Excel, ele é fechado no que a gente chama de pasta. Vamos fazer uma analogia com um caderno. Seu caderno tem uma capa, e dentro do caderno tem várias folhas, então no Excel é a mesma coisa, essa capa a gente chama de pasta. É o nome do caderno, certo? E aqui, deixa eu só avançar, dentro dessas pastas você tem várias folhas, a gente chama de planilhas, é o que a gente vai construir, você vai ver daqui a pouco. Cada dado que você queira digitar, você vai digitar no que a gente chama de célula. É o encontro de linhas e colunas. Esse encontro, as colunas são letras A, B, C, D, E, F, e as linhas são números. Então esse encontro a gente chama de célula. Tá vendo esse retângulo? Chama de célula. É aqui que você vai digitar. Aqui as planilhas que a gente chama de folha, né? Então sempre quando você abre Excel você tem 3 folhas, que é chamada Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Se você quiser criar uma nova, é só clicar nesse botão aqui. Ele cria uma nova Plan 4, Plan 5 e assim sucessivamente. Ok? Vamos voltar lá para a apostila para explicar de forma fácil? Fica mais fácil lá. Bem, aqui voltando para a apostila, a gente tem detalhado o layout. Você pode ler em casa, eu vou detalhar, como eu disse, a gente segue a apostila para ficar mais fácil. Então a mesma coisa que estava lá, está aqui descrito, para que você não esqueça mais. Então como eu falei, o botão do Office. Ao clicar, permite criar uma nova planilha, imprimir uma planilha, salvar em diferentes formatos, ou seja, é um botão muito utilizado, você vai utilizar bastante, a gente também. A barra de acesso rápido, como eu falei, refaz ou retorna uma tarefa. Você pode utilizar o que a gente chama de Ctrl Z, ou seja, você dá um Ctrl Z, ele retorna a informação. Então é a mesma coisa que você clicar nessas setinhas de avançar e retroagir. É o que a gente chama de barra de acesso rápido. Você tem um menu de acesso, que é esse menuzinho aqui do Excel, que tem todos os menus do Excel. Você vai ver que quando a gente for criar um gráfico, vai aparecer novos menus. Então esses menus de acesso vão variando. Então permite acesso aos menus do Excel. A barra de fórmulas, como a gente havia dito, ou seja, o item 5 aqui, é o local onde as fórmulas são digitadas. Você pode digitar a fórmula de soma, de média, de máximo, de mínimo, ou seja, fazer fórmulas, pode criar um cálculo do jeito que você quiser. E a 6 é a informação da célula, ou seja, eu estou digitando a informação, estou aonde, e aí ele mostra aqui em cima, aqui no caso a A1, ou seja, eu estou parado na A1. É a célula que você está utilizando, que você está trabalhando. Aqui, como eu falei, é o título da planilha, né, que a gente chama de pasta, o nome da planilha, vamos dizer assim, que na verdade é uma planilha, mas não é assim, o Excel ele é composto de uma pasta cheia de planilhas, mas o nome chama título da planilha, o nome que a gente conhece, que o Excel abordou, mas é um nome que você dá à pasta de trabalho. Aqui está a célula, tá vendo? Colunas e linhas. O encontro dela não dá um retângulo, pronto, aqui você digita qualquer informação. Ah, eu quero saber informação em C22. Se lembra de batalha naval? Mesma coisa. O encontro do número com a letra, você tem uma informação aí no retângulo. Então você vai digitar tudo em retângulos. De forma bem simples, bem fácil e fica bem organizadinho. Então a célula é o local onde são exibidos os dados, sejam eles de qualquer tipo, ou caracteres, ou números, ou valores. Aqui as plans que são criadas à medida que você abre no Excel, ou seja, abrir uma pasta nova, né? Eu estou trabalhando com uma pasta nova, vai ter 3 sempre. E aí você escolhe, eu quero trabalhar com as 3. Se você não quiser, você apaga essas. Ah, só vou criar uma planilha, então apaga essas 2 aqui. Pode ser, não tem problema nenhum. Se você sempre criar uma nova, é só clicar aqui. Ok? Bem, eu coloquei essa informação aqui que eu acho importante, mas a gente utiliza pouco.
mas é importante que você saiba, importante, porque ela está presente na parte de entrada do Excel, né? Você tem 3 opções para visualizar a sua planilha. Aqui é a visualização normal, você abriu o Excel, está nessa visualização. É a apresentação inicial para que você crie uma nova planilha, ou seja, a tabulação de linhas e colunas que você está trabalhando. Você tem a visualização da página da planilha, ou seja, é como se fosse um editor de texto. Você tem uma reguinha lá com informações de posicionamento. É pouco utilizada, mas você pode usar. E você tem o que a gente chama de quebra de página da planilha. Aqui divide a planilha quebrando. Quando você for fazer a impressão, é importante que você visualize para ver quantas planilhas vão ser impressas. E você tem aqui o controle de zoom. Você pode, ó, esse 100% aqui é o seguinte, 100%, ou seja, sua totalidade. Permite então que você visualize de forma simples, é o controle de zoom. É isso, cara aluno. Vamos dar uma paradinha aqui para que você não fique cansado. E caso você tenha dúvida, você escrever para mim. É assim que vai ser nossa aula. A gente vai seguir uma sequência na nossa planilha. E você vai praticando em casa. Tá bom? Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.